Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de temperatura do ar ambiente alto. O que isso significa? Esse código genérico de problema de diagnóstico do trem de força motor geralmente se aplica a todos os motores equipados com OBDI, mas aparece com mais frequência em determinados veículos Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Ford, Jeep, Mazda, Mitsubishi e VW. O sensor de temperatura ambiente do ar, AAT, converte a temperatura do ar ambiente em um sinal elétrico para o módulo de controle do trem de força, PCM. Esta entrada é usada para modificar a operação do sistema de ar-condicionado e exibir a temperatura do ar externo. O PCM recebe essa entrada e possivelmente mais duas: temperatura do ar de admissão, IAT, e sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ST. O PCM examina a tensão do sensor AAT e a compara com as leituras do sensor IAT, ST quando a chave de ignição é ligada pela primeira vez após um longo período de resfriamento. Este código é definido se essas entradas variarem muito. Ele também analisa os sinais de tensão desses sensores para determinar se estão corretos quando o motor está totalmente aquecido. Esse código geralmente é definido devido a problemas elétricos. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sensor AAT e cores dos fios. Sintomas: os sintomas podem incluir: a luz indicadora de mau funcionamento acesa, o ar-condicionado pode não funcionar corretamente, o painel de instrumentos pode não ler a temperatura externa com precisão, o console superior pode não ler a temperatura externa com precisão. As causas potenciais de um código de problema do P0073 podem incluir: abrir no circuito de sinal para o AAT, sensor curto-circuito, a tensão no circuito de sinal do sensor AAT, sensor AAT com falha, PCM com falha, improvável. Soluções possíveis: um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico, TSB, para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Em seguida, localize o sensor AAT no seu veículo específico. Esse sensor geralmente é encontrado na frente do radiador, atrás da grade ou da área do para-choque dianteiro. Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação. Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido. Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro dos conectores. Veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão. Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas. Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais. A falha mais comum são as conexões com um sensor com falha por um segundo devido ao seu ambiente adverso. Ao verificar as conexões, você pode testar o sensor com um medidor digital de volt-on, DVOM, com a ignição desligada. Desconecte o sensor e conecte o fio vermelho positivo do DVOM a uma coluna do sensor e o fio preto negativo do DVOM a outra coluna. Determine a temperatura do sensor. Qual é a temperatura externa com a resistência no gráfico? Essa é a resistência em ohms que seu DVOM deve estar exibindo. 0 ohm ou resistência infinita, geralmente indicada pelas letras OL, indica falha no sensor. Se você possui uma ferramenta de verificação, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se esse código retorna. Caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema. Se o código P0073 retornar, precisaremos testar o sensor AAT e seus circuitos associados. Normalmente, existem dois fios no sensor AAT. Com a ignição desligada, desconecte o chicote que vai para o sensor AAT. Ligue a ignição com uma ferramenta de varredura acessando dados PCM, desde que seja o módulo que recebe a entrada do sensor AAT. O módulo que recebe a entrada do sensor AAT pode ser o módulo de controle do ar-condicionado, o módulo eletrônico genérico ou algum outro módulo em direção à frente do veículo que pode enviar os dados do sensor AAT em uma rede de barramento. Leia a temperatura ou a tensão do sensor AAT. Deve ler 5 volts ou algo diferente da temperatura do ar ambiente. Temperatura muito baixa, em graus. Em seguida, desligue o interruptor de ignição. Conecte um fio de ponte nos dois terminais dentro do conector do chicote, indo para o sensor AAT. Depois ligue o interruptor de ignição. Deve ler
estiver perto de 0 volt ou algo diferente da temperatura do ar ambiente, temperatura muito alta, em graus. Se não houver 5 volts no sensor, ou se não houver alterações, repare a fiação do PCM no sensor ou possivelmente, um PCM com defeito. Se todos os testes anteriores tiverem sido aprovados e você continuar recebendo um P0073, isso provavelmente indica um sensor AAT com falha, embora um módulo de controle com falha não possa ser descartado até que o sensor AAT tenha sido substituído. Não tiver certeza, procure assistência de um diagnosticador automotivo treinado. Os PCMS devem ser programados ou calibrados no veículo para serem instalados corretamente.